3, 2, 1, vai. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um assunto muito importante, vamos falar sobre tecnologias na borda da piscina e um aplicativo que está revolucionando o mercado da natação, a SwimTrack. Não sei se você conhece, mas hoje você vai conhecer esse aplicativo que está levando a tecnologia para a borda da piscina. O futuro chegou, como é o slogan dessa empresa. E eu trouxe ele, especialista nesse assunto, está estudando tudo sobre inteligência artificial, tecnologia, aplicativo. Pita, muito obrigado pela presença, Pita. Eu agradeço, Renato. Obrigado mesmo essa oportunidade para falar um pouquinho dessa inovação, né, que nós estamos trazendo aí no mercado e temos muita coisa aí para abordar hoje. E antes de entrar nesse assunto, vamos para a câmera aqui do meio que a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Quem auxilia a gente nesse dia a dia? A Flote Materiais de Natação, que também utiliza tecnologia na borda da piscina. Tem uma startup dentro da USP, onde faz estudo com todos os materiais antes de lançar para estudar a tecnologia. Tem uma prancha nova no mercado que diminui o arrasto, melhora a flutuabilidade. Pesquisa lá no site da Flote. A gente tem a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que também utiliza tecnologia no site da sobrasa.org. Tem diversos cursos gratuitos para você, professor de natação, levar segurança aquática para suas aulas de natação. E claro, a SwimTrack também apoia esse nosso podcast. Você que acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, é super barato, o preço de 1 a 2 alunos, e você coloca, para você que é personal ou gestor de academia, vai fazer a diferença na borda da piscina. A gente tem a plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. E a Raizo, nova metodologia do mercado, trazendo a gamificação para dentro da borda da piscina e ainda com preço super acessível, metade do preço dos concorrentes. E também quem está apoiando o nosso canal de podcast, WL Salvamentos Aquáticos, que oferece serviços de salva-vidas, bombeiros civis, segurança, portaria, enfermagem, piscineiro e recepção, tanto para clubes, academias ou até mesmo para o seu condomínio. Então, WL, muito obrigado por mais esse apoio. Mas vamos deixar de papo, Pita, e vamos para o que interessa. O que mudou nos últimos anos? Eu sei que você está estudando bastante a tecnologia utilizada nos treinos e na borda da piscina. Eu estava pensando sobre isso ontem. Em 1987... 97, eu estive em Tallahassee, na Universidade de Tallahassee, nos Estados Unidos, fazendo um curso de natação. Natação para alto rendimento e natação formativa. Bom, nós estamos falando aí de mais ou menos quase 30 anos. Lá, o que aconteceu? Uma coisa interessante. Nós fizemos uma avaliação, foi colocado um sensor, né, na nossa mão, para analisar a biomecânica do nado. Então, era um sensor com fio acoplado ao computador. Então, a gente nadava e aparecia lá, né, toda a trajetória da fase submersa, a velocidade e tal, e isso era avaliado pelo treinador. Isso, falando em natação de alto rendimento, é muito importante, porque há 30 anos atrás já se pensava nisso. E de lá para cá, apareceu aí vários softwares, né, específico para esse tipo de avaliação, para essa natação. E imagina como está hoje, tá? Isso só está crescendo. Então, quando se fala em natação de alto rendimento, nós temos aí algo extraordinário, tá, para mostrar. Bom, quando se fala em natação formativa, que é aquela natação de academia, de escolas de natação, praticamente nada aconteceu nesse tempo todo. Inclusive agora, pós-pandemia, pelo incrível que pareça, a natação formativa ainda não entendeu ou ainda não buscou algo tecnológico para apresentar para os seus clientes. Então, a gente está pensando nesse déficit, né, nesse problema de mercado, para tentar levar algo tecnológico na beira da piscina,
tá? Para o aluno vivenciar isso, entender como é que funciona isso, já que a natação de alto rendimento está aí, voando, né? Então, se a gente olhar ali para a área da musculação, da ginástica, corrida, crossfit, todos têm o seu aplicativo, têm as suas análises. Por que você acha que essa natação formativa não chegou a essa tecnologia? Ou é porque o mercado não produz produtos? Ou porque as pessoas não estão procurando? Essa é a pergunta de 1 milhão. Por que será? Será que é cultural? Será que os professores da área aquática ainda não estão tão preocupados com isso? Ou os gestores? Ou será que o mercado não está entregando algo diferente? Então a gente fica pensando sobre essas hipóteses e a gente não consegue chegar, né, numa resposta específica. Eu acho que hoje você entregar, por exemplo, uma avaliação de um aluno, entregar para o pai ou para o próprio aluno em papel alguma coisa, isso já não cabe mais no nosso mundo. E mesmo com toda essa evolução, esse crescimento tecnológico pós-pandemia, você tem uma ideia, o que aconteceu pós-pandemia na área tecnológica, a pandemia, aliás, adiantou 10 a 15 anos de tudo que ia acontecer em tecnologia, isso veio para 15 anos, adiantou 15 anos para a gente. E mesmo assim, ainda hoje, essa natação formativa não apresenta, eles não têm essa cultura de avaliar de forma tecnológica. E você acredita que a borda da piscina pode se transformar num centro de análise em tempo reais, em vez de só um limite físico ali da água? Sem dúvida. Você faz as avaliações, né? Hoje com a IA, então, a coisa está crescendo, é uma coisa extraordinária, que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas você você pega as informações ali, né, em tempo real, joga isso para fazer toda uma análise, até avaliação pedagógica, por exemplo, você está ali clicando ali, vendo uma avaliação mais subjetiva, né, a avaliação pedagógica, e você consegue analisar isso de forma rápida, né, com a IA muito mais rápido ainda e com muito mais eficiência. Então a borda da piscina hoje é um local ideal para a gente coletar dados. Isso é muito importante. É o que eu percebo que hoje em dia os dados estão aí, até às vezes demasiadamente, mas as pessoas não sabem como utilizar esses dados. Então a gente tem a frequência cardíaca, a gente tem a metragem que a pessoa nadou, tem às vezes a pressão arterial, tem a intensidade que ele nadou, metragem, as parciais, mas como utilizar todos esses dados? Então acho que a importância disso, a gente trazer algo que se conecte com esses dados e você consiga analisar isso, porque antes estava, como você falou, restrito aos grandes atletas, alto rendimento. Hoje, o seu Francisco, o Exato. Joãozinho, todo mundo consegue. Os dados estão aí, estão no seu relógio, estão, às vezes, nas anotações que você faz, às vezes, como você falou, às vezes as pessoas fazem no papel. Então, você acha a importância de a gente usar esses dados, primeiro, para mensurar as cargas, saber qual que é a minha carga, qual que é a intensidade que eu tenho que trabalhar, ou, como você disse, apresentar isso para os pais como processo, como entrega de resultados. Você acha isso importante? Então, tudo isso que você falou, por exemplo, pegar as metragens no dia a dia, colocar isso, né, no sistema, né, no aplicativo, numa plataforma, e aí a gente vai coletando, vai criando isso, né, e isso se torna um gráfico, né, um gráfico linear. Então a gente começa a analisar isso de forma mais específica. Então, por que não fazer isso? Se a tecnologia está aí, está fácil, né? Na palma da mão hoje, com um simples celular, você consegue dados extraordinários na borda da piscina para aquele aluninho ali, para a Dona Maria, desde de crianças até adulto. Então, por que não fazer isso? E como você disse, o pessoal ficava colocando ali os materiais, como você falou, os sensores na ponta do dedo. Hoje precisa desses materiais sofisticados ou simplesmente com um celular e um tablet na borda da piscina que você já consegue registrar todos esses dados e consegue fazer essa análise? Claro, claro, é muito simples. Com celular, hoje você filma o aluno ali, terminou, pega esse vídeo, joga, né, no computador. A IA mesmo pode fazer uma análise comparando, fazer um comparativo aí
com um atleta de alto nível e ver o que que falta para você, o que que você pode melhorar, ou um comparativo aí de vários vídeos do mesmo aluno. Então você veja, tem N situações aí que você pode fazer, pode mostrar. E tem algumas limitações que você enxerga hoje na borda da piscina que a tecnologia ainda está precisando ajudar a resolver? Então, não existe limitações, na verdade. O que existe é começar, é a vontade de chegar e pensar em algo novo. Tá? Eu tenho o meu aluno ali, o João. O que que eu posso fazer para melhorar a técnica desse João? O que que eu posso fazer para mostrar para o pai dele, ou quando for um aluno, o que que eu posso fazer para que ele entenda o que que ele precisa melhorar, certo? Então não tem limitação, é simplesmente de uma forma simples, né, e fácil para o professor iniciar esse processo tecnológico. Eu não vejo dificuldade nisso. Não precisa ser um expert em tecnologia, nada disso, né? O que precisa é ter um celular, um tablet na borda da piscina para coletar esses dados. É muito simples. E coletando esses dados, tendo todas essas informações, tendo um aplicativo, o que isso facilitaria a vida tanto do professor quanto do gestor de natação? Bom, você imagina, vamos falar uma coisa bem simples, lista de chamada. Os professores fazem as chamadas, né, todo dia. Isso você faz a chamada, tudo certinho, e joga lá no aplicativo, né? Acabou aquele trabalho braçal, de papelada, de levar para a secretária, para ela, né? Então não existe mais isso. Na avaliação é a mesma coisa. Você imagina você avaliar uma vez no ano, uma vez no semestre, ou duas vezes no semestre, duas vezes no segundo semestre. São 4 avaliações. E ali fica todos os resultados de uma forma muito simples, onde o professor ele bate o olho e fala assim: bom, na primeira avaliação eu estou vendo aqui que o João precisa melhorar o trabalho de perna dele, que não foi legal. Então, durante as aulas, ele vai dar ênfase nesse trabalho de perna. Olha como facilita isso, porque ele está visualizando isso na tela. Ele visualizou isso no resultado da avaliação. Bom, agora melhorou, então então melhorou. Agora só que aqui tem um probleminha no braço aqui, né, na fase propulsiva, tem que melhorar uma coisinha ou outra. Então ele vai dar ênfase a isso. E o aluno, ele começa a entender esse processo, porque o professor mostra para o aluno: olha, tá vendo aqui esse resultado? Você tem que melhorar aqui a sua perna, né? Você está flexionando demais o joelho ou não está flexionando. Então vamos melhorar isso daqui, porque tá aqui, ó, é visível. Não é simplesmente um papel, é um gráfico. Então, olha que interessante, isso facilita muito para o professor. Ele começa a entender todo esse processo, ele começa... porque se você faz uma avaliação no papel, né? O que ele tem que melhorar mesmo na próxima avaliação? Até você... São centenas de alunos, né? Numa academia. Então, isso começa a complicar. Então acho que não só, como você destacou, a parte da eficiência técnica, ele vai ser muito mais assertivo e muito mais rápido essa evolução, porque você tem todos esses dados, você bate o olho, é rápido, é tempo real, mas principalmente eu acho que é a retenção desse aluno. Tem um estudo que a IRSA mostrou uns anos atrás, que fala os 5 principais motivos que deixam um aluno da aula de natação. Um deles é que ele não chega no resultado que ele quer, ou a maioria das vezes ele não entende esse resultado, ele não enxerga isso. Então você que é professor, imagina, você tem um aluno que não sabe nadar, e ele não consegue nadar 25 metros, aí depois de 3, 4 meses ele está nadando 100 metros, só que o aluno não percebe esse progresso, ele não percebe que ele saiu do 25 e hoje ele já consegue nadar 100, depois ele consegue nadar 500 sem parar. Então você precisa mostrar esses dados, e aí a tecnologia vem para isso. Ou até mesmo criar processo, que é o segundo principal motivo
que o aluno deixa a natação, ele não entende o processo. Ele chega lá e fala, já quero nadar os meus 500 metros, mas ele não consegue nadar nem 25, e aí ele dá um mês, ele não nadou os 500 que ele queria, ele vai embora. Mas você precisa mostrar esse processo, que é isso através de gráfico. Ó, primeiro a gente vai nadar 25, para depois a gente nadar 100, para depois a gente nadar 200. Então tem uma escada que você vai subindo. Em tanto tempo, se você vai conseguir nadar esses 500 metros. E aí você vai mostrando isso através da tecnologia. E aí outra pergunta de 1 milhão. Existe um aplicativo que dê para fazer isso, Pita? Sim. Nós estudamos, hoje tem um aplicativo chamado SwimTrack, que é o nosso aplicativo, né? E, para quem não sabe, o Renato também é nosso sócio, e o Alberto Clar. Nós somos em 3, né? Pensando nesse aplicativo, em como entregar a melhor tecnologia na borda da piscina. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui de uma avaliação que nós temos no SwimTrack. É a avaliação da velocidade crítica. A velocidade crítica é a velocidade que mais se aproxima do limiar anaeróbio. Então é aquela velocidade que o aluno tem que nadar para melhorar a capacidade aeróbia dele. Muito bem. Esse teste foi desenvolvido na USP pelo professor Marcelo Papotti, que a USP é uma das referências hoje nesse sentido, e ele, conversando com ele, nós colocamos isso dentro da nossa plataforma, do nosso sistema de avaliação do SwimTrack, e hoje o aluno nada 200 metros, forte, ritmo de competição, como se fosse ritmo de competição, e o tempo dele a gente insere e o sistema já organiza todo o tempo das séries específicas na velocidade crítica. Então vamos supor, você chega para um aluno e fala assim, hoje numa aula de natação, né? Ou até em treinamento também. Pessoal, vamos fazer 6 tiros de 100 metros para 1 minuto e 20, descansando 45 segundos. Bom, mas como é 1 minuto e 20 para todo mundo? O que significa isso? Vamos trabalhar aí, a gente fala no A1, A2, A3, que é um de 1, de 2 e de 3, né? Vamos trabalhar aí no A2, tá? No A2, que é velocidade crítica, não seria o caso. Mas o A2, para você é um tempo, para mim é outro. Não dá para jogar esse tempo de 1 minuto e 20 segundos para todo mundo. Então, o que esse aplicativo faz? Quando você nada esses 200 metros e a gente coloca esse tempo, automaticamente tem uma fórmula gigantesca, tá? Que não vem ao caso aqui falar sobre isso, mas essa fórmula ele já dá para você. Fala assim, olha, Renato, você vai ter que fazer 4 de 100 para 1 e 14, que esse é o seu tempo de velocidade crítica, descansando 45 segundos. O André vai ter que fazer 1 e 26. O João vai ter que fazer para 1 e 7. Então, cada um agora tem a sua velocidade crítica. Então, se você conseguir fazer uma série de 4 de 100 nadando para a sua velocidade crítica, no caso 1 e 20, vamos colocar 1 e 20 para você, com certeza você está melhorando sua capacidade aeróbia. Então, imagina isso, um aluno enxergando esse processo. Então, ele tem a meta dele, né? Então, eu consegui. Então, agora a minha meta, se eu fiz 3 minutos e 15 segundos nos 200 metros, agora a minha meta, que o programa já dá, é nadar para 3 minutos e 10. Então, ele já sabe o que ele tem que fazer. E o que ele tem que fazer para melhorar isso? Qual é o processo que você falou? É justamente isso, é trabalhar essas séries específicas e melhorando e melhorando. Olha, então hoje eu estou no End 2, mas eu vou para o End 3, que também dá. O End 3 é um End 17. Então eu vou nadar um pouco mais forte. Então está melhorando mais ainda. Então isso é fundamental, né, na beira da piscina. Então aí a gente já pode analisar várias coisas que você comentou. Primeiro, que a gente para de ter aquela aula padrão para todo mundo. Atrás do Pita aqui tem uma lousa enorme aqui de vidro, onde o professor geralmente passa aquele treino na lousa, escreve e todo mundo reproduz o mesmo treino. Então imagina, eu tenho aqui meus 40 anos, o Pita aí tem os 35 anos dele aí. É de natação. Então, como a gente vai dar o mesmo treino para mim, o mesmo treino para ele, cada um tem o seu ritmo, a sua vivência. Ele foi atleta, eu não fui atleta, então ele tem uma condição física diferente da minha, então
E aí são vários fatores, então eu preciso ter aquele treino individualizado. Imagina você vai lá na nutricionista e ela tira da gaveta aquele treino, aquela receita ali nutricional que ela dá para todo mundo. Você vai rasgar aquele papel e jogar fora. Você quer um treino para você, específico para sua realidade, para o seu dia a dia. Então aí o professor começa a passar só o descanso, porque o tempo, cada aluno vai ter o seu. Então, eu vou nadar 100 metros para tal sistema energético, para 3, então eu já tenho o meu tempo, que eu sei que eu tenho que fazer meus 100 metros, e o rapaz do lado vai saber. Então, o professor só acaba passando o descanso. Aí o treino começa a mudar e começa a ser mais individualizado. E como você falou, quando você faz o treino, ele já te dá a meta para o próximo. E a meta é sempre em cima do último teste que você fez. Então, não adianta eu pegar meu melhor treino, tô 1 ano sem nadar, e eu vou querer fazer aquele tempo que eu estava 1 ano atrás. Não. Então, a cada vez que você faz esse teste, ele já te dá uma meta, já te dá um parâmetro para você montar todo o seu treino. Aí cada aluno fica com o seu treino. Então, acho isso formidável para a borda da piscina. E como você viu aí, Peter, o principal diferencial da Swim Track em relação aos outros aplicativos? Olha, eu vejo assim, a nossa vantagem é que é de fácil aplicabilidade. É muito fácil, é tudo muito intuitivo. Então é clicar no botão, clica lá e acabou. Já fez a avaliação. Pegou o tempo, colocou lá, já está feito. Tá? O aplicativo já faz tudo isso, né? Antigamente os professores usavam no Excel lá, colocavam as fórmulas, tal, aquela coisa toda. Então isso tudo acabou. Não tem mais sentido ficar perdendo tempo com isso. E é muito fácil mesmo, muito fácil. E nós temos, que é muito interessante, na parte pedagógica, na avaliação pedagógica, nós temos lá as sugestões, né, das nossas avaliações, as sugestões da Swim Track e avaliação pedagógica. Ou o cliente, o gestor, o coordenador, ele também pode inserir a própria avaliação lá dentro. Então não está nada engessado. Nós montamos uma estrutura para que você tenha a possibilidade, você gestor, coordenador, personal, coloque lá, insira lá a sua avaliação pedagógica. Então essa é uma grande vantagem hoje com relação aos outros aplicativos no mundo, né? Aplicativo dessa forma, desse formato, no Brasil não tem hoje. Nós somos os únicos. E até nós viajamos para os Estados Unidos, né, Renato, para ver o que está acontecendo lá fora, e nem nos Estados Unidos tem algo parecido. E você vê que os Estados Unidos é o país dos gráficos, né? E nem lá você pôde presenciar isso. Nós estamos em Portugal hoje também. Estamos fechando agora uma prefeitura, porque lá são prefeituras, né? É diferente um pouco daqui. Tem poucas academias de natação, é mais concentrado em prefeituras. Eles falam em sítios, né? Hoje nós estamos fechando lá com Proença Nova e a gente está crescendo também, né? A ideia é ultrapassar ali e ir para a Espanha também, existe essa possibilidade, porque esse formato que nós fizemos um formato tão simples e eficiente também, a gente tem agora que ganhar mercado, né? Então, como você disse, a gente rastreou mais de 100 países. Sim. Nenhum país tem um aplicativo pedagógico que nem a Swim Track. Sim. Já estamos em 6 países fora do Brasil com esse aplicativo. Mas acho que o principal é que ele tem esse olhar pedagógico. Então, todos os aplicativos que a gente olha aí por fora, ou é de treino, ou é de competição, ou muitos voltados para alto rendimento. O nosso é voltado para o aprendizado, aperfeiçoamento, até mesmo para o alto rendimento. Mas acho que consegue trazer uma realidade que as pessoas estavam precisando, que o mercado não tinha nenhum aplicativo desse caráter. Como você falou, a gente foi para os Estados Unidos e lá todo mundo ficou muito interessado. A gente já tem os clientes lá nos Estados Unidos, porque não existe isso. Então é uma revolução no mercado, mas a gente não é uma metodologia. A gente não vem falando, você tem que fazer essa avaliação em tantos tempos e tem que aplicar. Para quem não tem uma metodologia, a gente tem as avaliações que a gente sugere. Então, desde ali da segurança aquática, da sobrevivência aquática, até o alto rendimento, tem as avaliações sugeridas, tanto pelo Alberto, por mim, pelo Peter, que foi proprietário de academia,
Ou para você que tem a sua própria metodologia, você insere as suas avaliações que já está lá. E aí você para de fazer aquela avaliação no papel. Então imagina aquele professor com a mão molhada, caneta molhada, fazia, aí rabiscava, depois mandava de novo, mas principalmente não tinha análise de uma avaliação para outra. Então hoje você vai ter um banco de dados desse cliente, desde que ele começou ali de bebê até o final, com todas as avaliações, e você tem como fazer a comparação de uma avaliação para outra, mostrar essa evolução para o aluno. E quais são as métricas aí que a sua Intrack consegue capturar? O que tem de recurso dentro desse aplicativo? Você, por exemplo, na avaliação física, nós temos essa velocidade crítica que eu já mencionei. Nós temos na avaliação pedagógica esse formato que, por exemplo, você lá faz uma pergunta, né? Aí coloca lá regular, bom, ótimo, né? Excelente, você clica lá. E fazendo, então, cada pergunta tem os itens, desculpa, cada item tem várias perguntas, né? Então você tem uma avaliação do Nado-Crawl. Então tem o item que você coloca lá o que você quer avaliar e as perguntas relacionadas a esse item. Então você vai alimentando o sistema e aí na hora sai todo o gráfico. Então a primeira avaliação tem aquele gráfico de pizza, né? Que são gráficos de cada item avaliado ali, de cada pergunta, né? A soma de várias perguntas. E a partir da segunda avaliação você tem aquele gráfico linear. Então é muito fácil de entender isso, né? Então, ou tá para cima tá melhorando, para baixo piorou, então a gente consegue detectar onde está o problema. E é muito simples, né? Tudo muito simples. Então, uma avaliação simples para o pai, que às vezes que está levando a criança para natação, muitas vezes hoje nem está levando, quem leva é a babá, quem leva são os avós, e o pai que é leigo, ele consegue ter uma leitura muito fácil, então, do que essa criança está melhorando, o que ela precisa melhorar. Então, tudo em gráfico, simples, eficiente. Então, acho que vale muito a pena para o cliente final. E, além disso, tem também a opção de você mandar vídeos para o aluno, né? Sim, você pode mandar vídeos, você manda a avaliação, olha o feedback que é feito. Você manda a avaliação com os gráficos, certo? Você pode ter um espaço onde você pode escrever alguma coisa, o professor pode mandar, olha, parabéns, você atingiu o seu objetivo, olha, você está faltando muito na aula, por isso você não conseguiu atingir esse objetivo, qualquer coisa, qualquer mensagem, e também o vídeo. Olha, tá vendo esse vídeo aqui? Lembra que eu falei para você da entrada na mão, na água? Olha, não tá legal. Então ele tem todo esse feedback. A avaliação em gráfico, o feedback em mensagem e em vídeo. Então fica tudo muito claro. Então, imagina o pai ali, o responsável, tá trabalhando no seu ambiente de trabalho e o seu filho nadava, sei lá, o cachorrinho por 5 metros. Na aula de hoje, ele conseguiu um avanço para 8 metros. E o pai ali, em tempo real, ele recebe o vídeo do seu filho com parabéns. Ó, hoje seu filho, que estava nadando 5 metros de cachorrinho, sustentando, hoje ele já está conseguindo nadar os 8 metros. Ou qualquer exercício de segurança aquática, que o principal objetivo que o pai busca na natação hoje é a segurança aquática, é a prevenção aquática. Não fala, nossa, hoje ele conseguiu sustentar por tanto tempo, hoje ele conseguiu flutuar por tanto tempo, hoje ele conseguiu sair da piscina de forma autônoma, independente. E também tem uma avaliação que não tem no mercado, que foi também feita ali, produzida por um grande especialista, que é o Fabrício Madureira, que é essa de prevenção aquática, né? Sim, sim. Essa na verdade, a cerejinha do bolo, né? A gente fala que essa da avaliação aquática, né? Dessa prevenção e a velocidade crítica são as cerejinhas do bolo ali, né? Então, você faz aquelas mesma coisa, vai clicando tudo e o pai consegue enxergar. E o interessante é que o professor mostra o resultado e prova em vídeo. Olha, o seu filho, o bebê, uma criança de 1 ano e pouco, conseguiu deslocar agora 5 metros. Então tá lá o resultado e está o vídeo. Então a prova está aqui. Né? Isso expõe bastante o trabalho do professor, da academia. Eu entendo isso como uma credibilidade. Isso dá credibilidade para a empresa, para uma academia. Puxa vida, você está mostrando tudo. Né? Não só em vídeo, mas em resultados, né?
E também você pode enviar todos esses dados, ou o pai vai ter acesso instantâneo, porque ele também tem acesso ao aplicativo, ou você pode mandar para o WhatsApp, pode mandar por e-mail, e com certeza esse pai Sim, recebendo essa mensagem, esses gráficos, ele vai querer compartilhar nas redes sociais. Aí vai com o nome da academia, com o gráfico da academia, com o logo, né? sim, sim. Quem não quer compartilhar o sucesso do seu filho, né? Hoje, principalmente hoje, nas redes sociais, tá? Então, eu acho que isso também é uma forma de um engajamento mesmo, né? De gerar engajamento do pai, né, com o trabalho feito na academia. Isso é muito importante. E a tecnologia pode trazer isso. É o que você falou. Às vezes o pai não aparece lá durante o ano inteiro. Mas existe um engajamento, e ele sabe o que está acontecendo. Então isso é muito importante. E além de todos esses recursos, ainda tem um recurso de ter a notagem da metragem no final de cada aula. E Sim. aí o aluno ele consegue ver a evolução dele na semana, no mês, no ano. O quanto ele nadou, a soma do mês, do ano. E isso agora a gente está colocando em gráfico também, está fazendo uma gamificação, né? Olha, na turma tal, para quem gosta disso, né? Faz ali uma competiçãozinha, olha, o fulano nadou tanto esse mês, né? Vamos ver quem nada mais, né? O campeão do mês. São competições saudáveis, né? Que a gente gera dentro do aplicativo. Nós estamos agora partindo para essa gamificação para gerar mais engajamento ainda. Que as pessoas gostam, né? Ah, eu não quero participar, não participa, não tem problema. Mas para quem gosta, isso é legal, isso é bacana. E é como você disse, não quer participar? Tudo bem. O aplicativo tem vários recursos, só que o cliente final ele só vê o recurso que o professor utilizou. Então, às vezes, com aquela turma, ele só vai fazer a avaliação pedagógica tal. Com a outra turma, ele vai fazer a velocidade crítica, a velocidade anaeróbica. Na outra, ele vai pegar a metragem. Então, um aluno final, ele não vê o aplicativo inteiro, ele vê o que o professor quer que ele veja, né? Sem dúvida, é a tela do aluno. Existe a tela do gestor, do professor e do aluno. Essa visão, esse perfil do aluno, que nós chamamos de perfil, tá ali o que interessa para ele. Quantas faltas ele teve, o que ele melhorou, os feedbacks do professor nas avaliações, específico para ele. Só isso. Então é o que interessa para os pais, né? É o filho. Então não tem essa. A gente não entra. Nossa, houve uma competição, aconteceu uma competiçãozinha aqui e seu filho ficou em último lugar. Então isso não existe. Então a gente toma muito cuidado com isso. A gamificação é muito bacana, mas desde que seja bem fundamentado e bem direcionado. Então a gente se preocupa muito com isso mesmo, né? Então, abriu a tela lá do seu filho, tá tudo ali. Nas conquistas dele durante o período. E aí, uma outra opção é o professor parar de fazer aquela chamada no papel, que às vezes ele tá molhado, molha o papel, ou rasura, ou perde a folha, perdeu a chamada. Então, tudo vai para a tecnologia e ele consegue fazer essa chamada via celular ou via tablet. Isso, na hora, clicou lá, Aham. já está a presença, a falta, certo? E isso vai também para o perfil do aluno, o pai consegue acompanhar se o filho está faltando ou não, né? Então é tudo muito rápido. E aí você vê que é uma nova tendência de mercado. Então, cada vez mais produzir mais conteúdos e pegar esses conteúdos e utilizar ali na inteligência artificial para você conseguir mensurar aí um treino específico para você, a sua evolução, ter todos os dados na palma da mão. A ideia agora nós estamos partindo para a inteligência artificial. A IA veio com tudo e é um caminho sem volta. E a IA, eu entendo, a gente tem que enxergar a IA é, como um aliado, não como um concorrente. Porque você tem que saber exatamente o que quais são as coordenadas que você vai dar para essa IA. Né? Então, eu não vejo a IA assim como um problema. Meu, quantas pessoas vão perder emprego com isso? Não. Na natação, o que a gente poderia aliar a IA? A IA você joga, você coloca lá um vídeo e ela vai fazer essa própria análise. Então ela vai analisar, né, o seu nado de uma forma eficiente, né, dependendo da forma de como você vai conduzir.
Eu achei interessante, teve um podcast você fez um podcast com o Marcos, né, que é especialista em IA, e ele falou uma coisa que eu achei interessante ali. Falou que a IA é uma criança que você tem que alimentar. Você alimentando, né, e dando, é, 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 como que fala, Comando o correto? comando correto, a coisa acontece de uma forma específica para que você queira, né, naquele momento. Então, você imagina tudo isso que nós conversamos até agora, trazer a IA para dentro dessa estrutura para nos ajudar a entregar mais e melhor. Então agora é um grande momento para todos, né? O mundo está aí com essa IA, existe, cada dia tem uma IA diferente e a gente vai conseguir ainda entregar muitas coisas que a gente nem imaginava. Sim. É uma loucura isso, né? A tecnologia é uma loucura, não para. E para você que ficou curioso sobre a entrevista sobre inteligência artificial na natação com o Marcos Omori, vou deixar um no card aqui no final para você, depois dessa entrevista, correr lá e ver tudo sobre inteligência artificial que complementa essa nossa entrevista. E esse aplicativo, essa tecnologia dentro do celular, simples, você acha que está voltado para quem? Seria para os nadadores? Seria para os gestores? Seria para personal? Para os professores? Para quem que é essa tecnologia e esse aplicativo da SwimTrack? A DataCentrack é uma tecnologia, nós pensamos, né, em direcionar essa tecnologia para gestores de academia, proprietários, gestores e professores e personal trainer também. Então é específico, seria para empresas, né? Para empresas e pessoas jurídicas aí, personal trainer também. Para que eles entreguem isso para o produto final ali, seria o aluno, né? E vai entregar tudo isso aí para ele, mas é direcionado para empresas mesmo, né? Sim. Essa é a ideia. Uma coisa que eu percebo também é esse gap com os personagens. Sim. Então, todo mundo já sabe, já é unânime a importância de uma metodologia, a importância de você estruturar, ter aula 1, aula 2, ter avaliação, ter o progresso do nível 1 para o outro nível, o pai enxergar esse progresso. E por que todas as academias têm? Porque o personal não trazer isso para suas aulas. Depois da pandemia, segundo o estudo da Google, aumentou uma procura de 122% pela procura de um personal trainer de natação dentro das residências e condomínios. Então, os professores estão indo para as residências, estão dando aula no condomínio, nas casas, mas eles não têm a sua própria metodologia, eles não têm as suas avaliações, o seu progresso, ele não entrega isso para o pai. E como eu falei, um dos 5 principais motivos é a não entrega do resultado, é não ver o processo. O personal tem que fazer isso para poder manter esse aluno por mais tempo. Então, eu dou aula de personal, eu tenho alunos que estão comigo há 5, 6 anos. Então, a vida útil desse aluno, ele é muito maior. Aí eu vejo o professor de personal sempre procurando atrás de aluno. Ah, eu preciso de aluno, preciso de aluno. Tal saiu, o outro saiu, ficou frio, porque você não tem esse estudo aí e essa metodologia muito bem programada, muito bem estruturada. E aí esse aplicativo vem para isso. Então imagina você ter seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome e você entregando isso para o pai. Então é como se você fosse uma empresa, isso dá credibilidade. Você acha que esse mercado de personal também vai ter uma entrada muito grande? Sem dúvida. Sabe por quê, Renato? A gente está verificando hoje que o cliente está exigindo uma entrega tecnológica. Tudo hoje é tecnologia, tudo hoje é celular. Uhum. Então, ele já espera. Hoje, mudou o perfil, né? Hoje é um perfil tecnológico mesmo, 100%. Então, o cliente, quando contrata você, ele espera que você entregue alguma coisa para ele nesse sentido. Se você não entregar, você está perdendo o mercado. Então você tem que entregar uma avaliação tecnológica, você tem que entregar um processo, ele tem que visualizar isso, ele tem que entender tudo isso. Não simplesmente, olha, tá aqui um papel ou não entregar nada, porque alguém vai entregar. Se ele não entrega, o outro entrega. É um caminho sem volta. E aí você consegue agregar, cobrar um ticket maior, Sem dúvida. ter mais credibilidade no seu trabalho. E quais são os planos futuros da SwimTrack? O que a gente pode esperar aí de integração, de IA? Então, a gente agora está estudando essa IA mais profundamente, né? Entrando em contato com especialistas na área,
para entender todo esse processo e em que sentido a IA pode nos ajudar nas avaliações, principalmente em imagens, né? Você filma ali o seu atleta ou seu aluno, o que a IA pode trazer nesse sentido para facilitar, né, a vida do professor. Então hoje a gente espera ganhar mercado, né, com essa ajuda da IA, expandir isso daí também para fora do país. Nós já estamos, né, em alguns países, mas a gente quer ganhar esse mercado porque é tecnologia, é a vida, faz parte da vida de cada um. Peter, queria agradecer muito. Eu sei que você é de Presidente Prudente, está aqui em São Paulo. Você veio para acompanhar um dos clientes que está em Vinhedo, Valinhos, também implementar um cliente aqui em São Paulo. E esse mercado não para, cada vez é mais um cliente sendo implementado, acompanhado. Então, agradecer muito e queria que você falasse da importância dessa sociedade, tanto do Alberto quanto da natação criativa. Como foi a contribuição de cada um? Porque o aplicativo saiu da sua cabeça e depois você convida a gente para entrar nesse projeto. Na verdade, há 12 anos atrás, eu estava na beira da piscina pensando sobre isso. Falei, puxa vida, como é que... Veja, 12 anos atrás não tinha nem pandemia ainda, né? E eu pensava, como é que eu posso entregar algo tecnológico para o meu aluno? Aí comecei a pensar em gráficos, mas como é que eu faço isso e tal? Aí surgiu, nesse caso, a SwimTrack, uma ideia, né, tecnológica. Mas como fazer? Foi aí que eu entrei em contato com os grandes da natação, que é o Alberto e o Renato, para a gente poder desenvolver isso daí, entender esse mercado, com a expertise de cada um, a gente desenvolver algo inovador para a natação brasileira. A ideia era ganhar mercado aqui no Brasil e de repente a coisa foi dando certo. Hoje nós somos, né, nós três pensando e muitas reuniões que nós já fizemos, viagens para que isso, para que nossa empresa cresça, né? E é interessante que a gente, de repente, nós percebemos que isso não tem no mundo. Não tem no mundo. Bom, no Brasil não tem. Então, legal, então vamos trabalhar. De repente, uma empresa de Portugal, a Aqua Innovation, entra em contato conosco, interessado nesse aplicativo. Por quê? Porque lá na Europa também não tem. Não só em Portugal, mas na Europa não tem nada parecido. E nos Estados Unidos também não. Então a coisa foi ganhando corpo, né? A gente foi acreditando nisso, e aí surgiu todo esse processo nosso aí de desenvolvimento. Muito bem. Então o Alberto ele vem com a expertise dele do aperfeiçoamento e treinamento, 5 medalhas olímpicas. O desafio você a ter um técnico brasileiro com tantas medalhas, 5 recordes mundiais, mais de 20 mil alunos formados na graduação e pós-graduação, e ele vem com todo esse olhar para criar as avaliações do aperfeiçoamento e treinamento. E eu venho com a área do formativo, para ensinar as crianças, bebês, segurança aquática. E o Pita vem com o lado de ser dono de academia por muitos anos, lá em Presidente Prudente, vem com essa área de gestão, motivação, engajamento, retenção de aluno, e aí a gente completa esse aplicativo. Para quem quer saber mais sobre o aplicativo, onde achar, como procurar, como baixar, Pita? Nós temos pode entrar no nosso site, que é swimtrack.com.br. Ali está todas as informações de como baixar o aplicativo. Você pode fazer o login, pode usar o aplicativo por 30 dias. Lá tem o nosso contato, né, do WhatsApp, que a gente ajuda o passo a passo nessa implementação. Então está tudo muito simples. Então é swimtrack.com.br e pode entrar em contato. Estamos aí. Um mês gratuito para a pessoa que usar, e eu ainda vou dar um desafio, Pito, ver se eu consigo tirar. A gente consegue dar 3 meses gratuito para quem ouviu esse podcast e chamar a gente no particular? 3 meses? 3 meses. Pode ser.
Sempre, consegui. Então, para Pode você ser. que ouviu esse podcast, me chama no particular, eu chamo o Pita no particular. Você tem 3 meses gratuito para ver se esse aplicativo atende a sua necessidade, atendeu a necessidade. Tem um treinamento que a nossa equipe faz com você, para você conhecer todos os recursos, porque você vai baixar o aplicativo, você vai ver quantos recursos tem, você vai ficar maluco, não vai saber nem por onde começar. Então, passa por esse treinamento, treina a sua equipe, importa todos os dados, pode ser pelo Excel mesmo, então super simples. Mas, Pita, muito obrigado mesmo pela sua presença, agradecer mesmo e parabéns aí por essa ideia inovadora na borda da piscina. Eu agradeço, Renato, e parabéns para nós, né? Essa luta, esse trabalho árduo que a gente vem realizando no dia a dia e a possibilidade de estar aqui no seu podcast divulgando, né? Não só o aplicativo, mas também a tecnologia, que é a nossa vida hoje, né? É o nosso DNA, né? Da empresa e dizer para as pessoas busquem tecnologia, porque o seu cliente está atrás disso. Isso a gente não tem dúvida. Então, muito obrigado para vocês aí do outro lado. Agradecer aqui os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, que te auxilia aí no dia a dia também com tecnologia e também com profissionais da área. Então, eu auxilio com materiais pedagógicos infantil, a Vera Lúcia com hidroginástica, diversos profissionais da área criando materiais de natação com tecnologia para vocês. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar no conforto da sua casa. Mais de 100 professores envolvidos. Tem o tema que você precisa, plataformaeducar.net, acessa lá. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, vire voluntário, diminua o número de casos de afogamento na sua região, assim como eu sou voluntário. Acesse o site sobrasa.org, preenche o formulário e você recebe um kit gratuito aí na sua casa. E a gente tem o aplicativo da Swimtrack, que a gente falou sobre ele, um dos parceiros aqui do podcast, desde o começo, desde 2020, mais de 300 entrevistas apoiando a gente, que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno com os dados precisos na palma da sua mão. E a Raizo, nova metodologia do mercado que aumenta a vida útil do seu cliente com preço super acessível. Acessa o Instagram da metodologia Raizo e descubra uma metodologia nova para você. E também quem está apoiando o nosso canal de podcast WL Salvamentos Aquáticos, que oferece serviços de salva-vidas, bombeiros civis, segurança, portaria, enfermagem, piscineiro e recepção, tanto para clubes, academias ou até mesmo para o seu condomínio. Então, WL, muito obrigado por mais esse apoio. Então, Pita, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado para vocês aí do outro lado. Gostou dessa entrevista? Ficou até o final? Então compartilha com quem você acha que precisa, ativa a notificação e, claro, segue o nosso canal e até a próxima entrevista.